Fala galera, sejam bem-vindos à nossa nova videoaula, dessa vez a disciplina Documentação e Integração de Dados. Bom pessoal, ano passado vocês tiveram uma disciplina que foi Gerenciamento de Banco de Dados, e essa disciplina, a partir desse ponto, a gente vai dar continuidade ao que vocês aprenderam no ano passado, e vamos aprender conceitos novos e vamos pegar pesado nessa disciplina. Agora, antes de começarmos propriamente dito, a gente vai fazer uma pequena recapitulação e dar o direcionamento na disciplina. A gente vai ver a diferença entre conhecimento, dado e informação. Vamos aproveitar para dar uma vitaminada sobre o conceito do que é conhecimento, o que é informação, o que é o mundo real e a diferença do mini-mundo. E vamos abordar os conceitos básicos de um sistema de gerenciamento de base de dados. Então, vamos para frente? Conhecimento. Muito se fala sobre conhecimento no senso comum, popularmente. E é comum alguns ditados populares, como o que é conhecimento? E a pessoa vai e diz, conhecimento, um vilão de um filme, conhecimento é poder. Eu não gosto muito dessa teoria, porque na verdade o poder ele muda de mão sempre, né? Então, se o conhecimento fosse poder, eu preciso que todo mundo permaneça na ignorância. Será que conhecimento realmente é poder? Eu particularmente prefiro o conceito de que o conhecimento é mudança, não poder. Mas o que seria então conhecimento, gente? Como é que a gente poderia definir essa palavra conhecimento? De uma forma direta, conhecimento é algo além da informação. O conhecimento ele tem que ter um significado. Ele existe para dar um propósito a algo. Existe uma aplicação para aquele conhecimento. O conhecimento também pode ser definido como o ato ou efeito de abstrair uma ideia, uma noção de alguma coisa. Você tem algo real e a gente vai abstrair aquilo através de um símbolo, alguma coisa, um conceito. Aquilo também é uma forma de definir conhecimento. Mas, de acordo com o contexto que a gente vivencia, o conhecimento ele pode ter 5 vertentes. O conhecimento ele pode ser definido como 5 tipos de conhecimento diferente. O primeiro, que é o que a gente busca na escola, com o estudo formal, com a faculdade, com pesquisa científica, com mestrado, com doutorado, lendo artigos científicos, é o conhecimento científico. A Terra é redonda. Baseado em quê? De acordo com os princípios científicos. Como é que a gente comprova isso? Qual é o experimento que a gente pode fazer que comprove isso? O conhecimento científico é o conhecimento experimental, é algo que pode ser tangível, pode ser comprovado. O conhecimento filosófico, vamos ver mais na frente, o conhecimento teológico e 2 conhecimentos específicos, bem especiais, que é o conhecimento empírico e o tácito. Tácito significa silencioso, calado. É aquele conhecimento pessoal que está dentro do próprio ser. É um contexto individual. Ele corresponde ao conhecimento adquirido ao longo da vida da pessoa. Por isso, é um conhecimento muito difícil de ser explicado. Esse tipo de conhecimento tácito envolve também habilidades. Eu vi vídeo aqui de um senhor andando de bicicleta. Isso é um conhecimento tácito cognitivo, uma habilidade física. Pode ser também técnico, como habilidade manual de operar uma máquina, tocar um instrumento musical. Mas andar de bicicleta é interessante, né? Ninguém nunca desaprende a andar de bicicleta. E agora temos o exemplo de uma moça, uma musicista, tocando um instrumento musical, tocando flauta doce, com bastante maestria, né? Então é isso. Conhecimento tácito, saber adquirido pelo indivíduo ao longo da vida e armazenada de forma inconsciente. Pode ser cognitivo, como por exemplo
andar de bicicleta, que é uma habilidade motora, tocar um instrumento musical, que é uma habilidade motora e artística, e esse é o conhecimento tácito. O conhecimento empírico, ele vem da contemplação de fenômenos e fatos. É algo que o indivíduo deduz através de observação. Não é um conhecimento sistêmico que tem alguma coisa estruturada. É algo quase que condicional, vivenciado como algo condicional através de observação de fenômenos, de fatos, que não depende assim de uma reflexão profunda, estruturada. É aquele conhecimento popular, né, que a gente recebe como herança de uma outra geração. Por exemplo, na nossa região aqui, costuma-se plantar milho no dia de São João. Plantando milho no dia de São João, a probabilidade de ter uma boa safra é grande. Se plantar antes, corre o risco de o milho não vingar. Mas por que isso? Se você for analisar depois esse conhecimento popular, você descobre que existe um fundo de verdade, mas aquelas pessoas não tinham como provar o porquê. No caso, coincide com as estações do ano, com a época que vai ter chuva suficiente. É aquilo que o povo diz, é a voz do povo, é a voz de Deus. Mas nem sempre o conhecimento empírico ele é verdadeiro. Nem sempre ele é verdadeiro. Ele pode ser que seja influenciável ou algo mais limitado. Ele não existe uma prova, né? As pessoas repetem por ouvirem e aceitam aquilo como sendo verdade. É o senso comum. É o conhecimento comum, o conhecimento popular. De tanto se repetir aquilo, aquela informação ela passa a fazer parte do arsenal do conhecimento popular, conhecimento empírico, como ninar uma criança. O problema é que o senso comum muitas vezes é verdade, mas em algumas vezes não é. Um exemplo disso é quando a gente repete que comer galinha de granja, frango de granja, ele dá câncer porque tem hormônio. Então, quando você vai procurar cientificamente, procurar o conhecimento de quem realmente trabalha na área de granja, você vai conversar com engenheiro agrônomo, gente que trabalha realmente com isso no governo brasileiro ou de instituições que cuidam de animais, aí vai descobrir que o frango não tem hormônio, ele tem vacina e alimentação. Mas o senso comum, de tanto se repetir, ele termina aceitando que carne de frango não é segura, tem hormônio, dá câncer. Então, ou seja, o senso comum ele é falho. O conhecimento empírico ele é falho. Ele não é exato, é um conhecimento voltado pela tradição, e esse conhecimento voltado da tradição, ele muitas vezes, como o ditado diz, a voz do povo é a voz de Deus, mas algumas vezes a voz do povo não é a voz de Deus. Por quê? Porque esse conhecimento empírico, ele é limitado, ele pode ser manipulado. Um exemplo disso é essa história de dizer que frango tem hormônio. Se você for procurar os órgãos sérios e os engenheiros agrônomos, gente que realmente vive disso e trabalha com isso e dedicaram a vida a esse assunto, que tem mestrado, doutorado em zootecnia, em agronomia, você vai ver que isso é ficção, isso aí existe uma maldade por trás. Então, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Um exemplo disso é essa história do frango com hormônio. Outras situações são verdadeiras, como plantar milho no dia de São João, aumenta muito a chance de uma colheita com sucesso. E outro conhecimento que não deixa de ser importante é o conhecimento teológico, que é o estudo de Deus, é o teísmo, né? Que as pessoas falam de maneira leiga crente, né? Mas o nome é teísmo, tá?
Tá, pessoal? E tem a ver com as crenças, as doutrinas sagradas ou divinas ou teístas, e é tomado como uma verdade absoluta, que é capaz de responder todas as dúvidas sobre a vida, sobre os mistérios da vida e pós-vida ou antes da vida. Não necessita de comprovação, é aceito como exato e infalível e dispensa comprovação. Esse tipo de conhecimento, ele não é um conhecimento oposto aos outros, tá, gente? Por quê? Porque o conhecimento teológico, ele visa principalmente a questão comportamental, a questão de como se comportar diante de uma realidade maior, diante de um ser supremo, diante de uma deidade e diante dos seus semelhantes. Ele não visa provar algo, não visa provar algo como verdade absoluta, se a Terra é redonda, se a Terra é quadrada, se existe vida em outro planeta, se não existe, e sim o grande patrimônio o grande patrimônio do conhecimento teológico é a questão comportamental mesmo, a questão humana, do ser humano como um ser completo, um ser com sentimentos, e o respeito ao próximo e o comportamento do ser humano ante as deidades e na sua jornada de vida. Ele visa dar essa significação de tornar o homem melhor enquanto ele aqui na Terra. Então ele é importante, sim, ele influencia principalmente as atitudes da pessoa. Então é válido, sim, contanto que se respeite as diferenças individuais da crença de cada um. O conhecimento científico, que compreende as informações e fatos que podem ser comprovados no meio científico, provados através de experimento, observação, comprovado através do método científico. E o conhecimento filosófico, que nasce a partir das reflexões que o ser humano faz sobre as questões subjetivas. Na verdade, a filosofia nos ensina a pensar, nos ensina a questionar, a pensar, a repensar um assunto, a ver o assunto de maneiras diferentes. O filósofo está sempre questionando, procurando novas maneiras de pensar, de encarar o mundo e de entender as coisas. A gente precisava entender o que é conhecimento, de fato, para entrarmos no próximo assunto, que é informação, dados e banco de dados. Na área de banco de dados, dado é um elemento bruto, que por si só não fornece a compreensão de nenhuma situação, de nenhum fato. É apenas uma partícula que não representa algo significativo. Já a informação é o dado que já foi trabalhado, e esse dado ele ajuda um executivo de uma empresa, ajuda alguém a tomar alguma decisão, porque essa informação conduz à compreensão de um fato, uma situação, de alguma coisa. Como a gente pode diferenciar esses dois? Um exemplo disso é uma pesquisa eleitoral. O pessoal sai de casa em casa, pesquisando os eleitores, a opinião do eleitor sobre determinada coisa. Quando a gente pega informação coletada de mim, por exemplo, então aquela informação coletada de mim não é uma informação ainda, é um dado. Aquele dado não ajuda a compreender nada. Apesar de ser algo relevante para mim, é algo muito importante para mim, fazem perguntas sobre minha vida, sobre o meu gosto, sobre o que é que eu acho de determinado governo ou determinada situação, como professor, como é que eu acho, como é que anda a escola pública, por exemplo. Então, não representa muita coisa, representa nada. Para mim representa, mas no universo da pesquisa eleitoral é uma informação inútil, não conduz a nada. Agora, dentro de um sistema, quando finaliza a pesquisa, então a pesquisa sim, com os dados coletados, com várias pessoas da região inteira, aquilo pode ajudar muito para a compreensão de um fenômeno, de um fato, de uma situação. Um exemplo, no resultado da pesquisa foi comprovado um grande percentual que precisa se investir mais na educação por causa disso, disso e disso. Então essas informações
com todos os dados juntos, consegue-se tirar essa informação. O que é que o eleitor espera do próximo governo? Qual vai ser a plataforma do próximo governo? Ou seja, a informação pode ser extraída através da coleta de muitos dados, de muitas pessoas. O dado somente não produz a informação, precisa de se coletar todos os dados na pesquisa eleitoral para que aquilo ajude na plataforma do próximo governo. Agora entenderam por que eu prefiro o conceito de que conhecimento é mudança? Como a gente falou logo no começo da aula, conhecimento é poder, então os tolos acham que conhecimento é poder, porque hoje eu tenho poder, lá na frente alguém vai ter mais conhecimento, vai ter mais poder, quando na verdade, um exemplo de questão eleitoral, um dado sozinho não produz nada, não tem significância. Quando eu tenho a opinião de todos os eleitores, eu tiro a informação, e essa informação, quando eu sei o que fazer com ela, aquilo gera um conhecimento, e esse conhecimento vai gerar uma mudança social, uma mudança de paradigma, uma mudança de atitude, uma mudança de governo, uma nova abordagem. Isso é gerado através do conhecimento, como aplicar aquela informação. Por isso que conhecimento não é poder, conhecimento é mudança. Com as informações certas, com o conhecimento, com as informações certas, a gente pode fazer mudanças sociais. E conhecimento, de uma forma estruturada, é mudança. Eu creio que com isso ficou bastante fácil de a gente entender e diferenciar o que é informação, o que é dado, informação e conhecimento. Esse é um assunto cheio de casca de banana, mas faz parte do assunto de banco de dados. Temos aqui para fechar uma tabela, que é muito usado na área de banco de dados, para a gente entender a diferença entre dado, informação e conhecimento. Banco de dados, também conhecido como base de dados, como BD, é uma coleção de dados relacionados, organizados e armazenados que visa facilitar uma posterior manipulação, realização de consultas. Em outras palavras, banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados que representam informações sobre um determinado domínio. As coleções de dados eles podem ser armazenados de maneira ilimitada. Por exemplo, o dado de um produto, o dado de um estudante, mapas, dados sobre genes humanos. E professor, o que seria isso, domínio específico? O domínio específico representa aquela realidade, só que mais limitada, daquela empresa. Dentro da realidade de vida do empresário, o que importa para que ele coloque no sistema dele, no banco de dados dele, é a informação relevante ao negócio dele. Por isso que a gente tem um conceito de mini-mundo. Mini-mundo, a gente tem um mundo real e tem aquele pequeno mundo que é o negócio da empresa. O que seria mini-mundo mesmo, ou domínio? É um modelo de uma determinada parte da realidade ou universo do discurso. Isso porque não se pode colocar no banco de dados as informações que não sejam relevantes para o domínio. Uma informação ela é relevante quando ela ajuda a resolver um problema, quando ela ajuda a obter determinada informação. Um exemplo, você entra no McDonald's, lá tem um sistema, tem um banco de dados, lá existe um mini-mundo. O mini-mundo é a realidade do McDonald's completo? Não. Por quê? Porque no McDonald's existe limpeza das mesas, limpeza do ambiente, e não é relevante para McDonald's colocar num banco de dados quantas vezes se limpa o banheiro, quantas vezes se passa álcool no vidro, quantas vezes se enchem lá a vasilha de ketchup, quanto de ketchup cada usuário utiliza. Isso não é relevante, isso não ajuda a resolver nenhum problema do negócio da empresa. Então, o mini-mundo é uma pequena parcela da realidade, é o domínio das informações daquele cliente,
E isso tem que ajudar a resolver um problema. A gente falando assim, quando está na escola, fica difícil de entender. Mas quando você vai para o mundo profissional e você assume um trabalho, por exemplo, na função de arquiteto, quando a empresa é grande, tem um arquiteto de dados. Um exemplo, a Coca-Cola quer fazer um sistema, criar um sistema computacional e vai precisar de um banco de dados. Então o que acontece? Vai-se um arquiteto, ou um engenheiro de dados, ou um analista de sistema, vai visitar a empresa, vai ouvir o cliente e entender como é o mini-mundo desse cliente. O que é que ele precisa armazenar, quais informações que ele precisa recuperar no sistema. E vai ser feita essa pesquisa com o cliente para saber o que é que ele precisa criar no banco de dados. E quanto menos essa empresa usa de quanto menos essa empresa usar de computador, mais difícil é o trabalho do arquiteto, porque se essa empresa usa somente papel, aí é mais difícil entender esse mini mundo dele, que ele nunca usou nada digital. Então esse é um trabalho bem árduo, entender o mini mundo do cliente. Aqui na escola não, porque todos os bancos de dados, imagina que todos os bancos de dados que vocês fizeram foi banco de dados acadêmicos, então são bancos de dados pequenos, mas numa empresa esse mini mundo pode ser muita informação para ser coletada, muitos dados para ser coletada, para ter que se extrair muita coisa. Antes do banco de dados, o que é que a gente tinha? Como eu disse para vocês, é mais difícil você pontuar o mini mundo, relacionar o mini mundo de um cliente que nunca teve computador, que usa papel. Porque o que é que vai acontecer com essa empresa? Ela vai usar muitas rotinas manuais, ela vai ter um departamento de vendas e vai ter os arquivos manuais de venda, um sistema de produção que vai produzir o que vai ser vendido, também manual, e um sistema de engenharia, o que vai montar o produto, também manual. E cada parte dessa empresa vai usar uma informação, vai ter um arquivo, e esse arquivo vai estar duplicado e é manual. Isso gera vários transtornos. E quando o arquiteto de banco de dados vai para essa empresa e entender o mini mundo dela, ele vai ter que pegar muito papel, muita planilha em prancheta, muito livros fiscais, livro de produção, livro de entrada, livro de saída, e transformar isso, colocar isso no mini mundo do cliente e converter para o mundo digital. Os processos antes da informatização, os processos eram tudo assim, feitos manualmente com livros feitos esses aqui, ó. A parte de balanço das empresas ainda tem que existir um livro fiscal, um livro físico, um livro para o ponto dos funcionários, um livro para compra de mercadoria, um livro caixa, todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que sai, toda a contabilidade, toda a produção da empresa era feita com livros feitos esses. Depois que o arquiteto ou o engenheiro de dados vem e define o mini mundo, ele começa a criar o banco de dados e vai unificar as rotinas dessa empresa, cada rotina num sistema, e esses sistemas, cada módulo do sistema vai se conectar no mesmo banco de dados. Um banco de dados só, vários sistemas. Aí a gente vai ter o domínio do cliente, né? Toda a realidade do negócio da empresa. E um sistema de banco de dados é isso. Ok, pessoal? É um conjunto formado por banco de dados, as aplicações que vai manusear esses dados, e essas aplicações vão exigir programas. O sistema que gerencia o banco de dados são esses programas, que vai habilitar o usuário a criar e a manter o banco de dados, vai alimentar o banco de dados, vai criar rotinas de relatórios, vai coletar relatórios desse banco de dados. Resumindo, um sistema gerenciador de banco de dados nada mais é do que um software, um conjunto de softwares que vai facilitar o processo de definição, construção e manipulação do banco de dados, da base de dados do cliente. O sistema de banco de dados, o sistema gerenciador de banco de dados, vai ter níveis de usuário. A gente vai ter várias pessoas utilizando esse banco de dados, desde do arquiteto de banco de dados, o engenheiro de banco de dados que vai criar ele, e vai ter um administrador que vai trabalhar nesse banco de dados, vai administrar ele, vai criar novas funções para ele, novas rotinas. Vamos ter usuários sofisticados. Nós aqui no curso
vocês fizeram pequenos bancos de dados, então não houve necessidade de ter um arquiteto, de ter um engenheiro. Os próprios programadores fizeram o banco de dados, mas a gente fez para pequenas realidades, para um mini mundo bem pequenininho. Quando a empresa é grande, feito uma Coca-Cola, então tem que haver um engenheiro de banco de dados ou um arquiteto de banco de dados, e esse arquiteto vai criar toda a estrutura do banco de dados. Aqui a gente está vendo o esquema de um sistema gerenciador de banco de dados. Aqui vai mostrando como é que esses processos de criação do banco de dados é feito dentro do sistema, como ele administra. O sistema de banco de dados, como eu falei para vocês, ele vai exigir níveis de usuário. A gente tem o administrador, o projetista, o usuário final, um usuário ocasional, um usuário comum, um usuário sofisticado, o analista de sistema ou o programador, que pode ser terceirizado, pode trabalhar na empresa prestando serviços, ou pode ser o pessoal de informática do cliente. Nós vamos trabalhar mais adiante na próxima videoaula a responsabilidade de cada um desses, e por hoje a gente finaliza a nossa videoaula. Obrigado a todos e não deixem de responder a atividade que vai estar lá no Google Classroom. Até a próxima videoaula, pessoal. Até mais.